Bom dia, maninhos! Tudo bem com vocês? Caso vocês não tenham assistido ainda, pausa esse vídeo aqui, assiste lá o vídeo introdutório para as 3 turmas do ensino médio, para entender mais ou menos aí como que a gente vai fazer, qual vai ser o esquema dessas nossas aulas online. Qualquer dúvida vocês podem tanto perguntar aqui nos comentários desse vídeo, ou mesmo mandar para mim por e-mail que eu coloquei no arquivo em PDF que eu já vou explicar, que é o que eu já vou falar também. Se você não tiver com o material aí, depois que eu explicar o que é para pegar, pausa o vídeo e faz tudo isso. Primeiramente o capa 2 que a gente vai usar hoje, página 364 para começar, e também o arquivo que eu mandei para vocês pelo plural, já abre lá que eu vou fazer referência dele eventualmente ao longo da aula. Então também não precisa se preocupar aqui com o vídeo em si, já deixa a aba lá aí aberta, vai acompanhando principalmente a minha voz, meu áudio, mas a maior parte vocês vão utilizar mesmo acompanhar pelo caderno, pelo capa e pelo arquivo que eu mandei. Fechou? Então hoje a gente vai começar hoje a aula 7, vai fazer a 8 também. Vamos ver o tamanho que vai ficar isso aqui para ver se eu quebro ou se eu mando tudo de uma vez. Mas a gente vai começar aí pelo capa 2, página 364. Achou aí? Começando pela parte gramatical, né? A gente tinha trabalhado a interpretação de texto na aula 6 e a continuação dela na aula 7, começando pelo passado simples. Então a gente tem as duas primeiras frases aí. Rachel trained for softball last night. E aí tem aqui, né? Caso vocês não tenham achado, tá lá em cima. Segunda, Henry invited us for a party a week ago. O que a gente tem? Mais uma. Mrs. Davis went to the club yesterday. O que a gente tem em comum aí? Lembra que tá em negrito, então facilita para vocês terem a referência. Então as palavras que estão em negrito estão dizendo o quê? Esses são os verbos no passado. E o que mais que a gente tem nesse caso, está no final das frases? As referências de tempo. É aí que a gente usa o Simple Past. Acho que vocês já, não tenho certeza se vocês já viram, não nesse ano, mas a gente já viu o Present Perfect, quando a gente faz referência de situações no passado, que o foco é a ação e não o tempo. Então quando a gente não tem a referência de tempo, a gente vai usar o Present Perfect. Não vou me alongar aqui quanto a ele, porque não é o foco agora. Então o foco é o Simple Past, quando a gente usa o passado simples, as frases de situações que já aconteceram e que a gente está dizendo quando aconteceu. Então está dizendo lá na página 365, lá em cima, a explicação, né? Ele é usado para descrever vários tipos de ações no passado. Ações encerradas recentemente em um tempo definido, situações mais distantes, também em tempo definido, ou eventos repetidos. Então quando a gente fala quando aconteceu, né? Pode fazer aquela, não sei se você já ouviu sobre o fato de ser recente ou ser antigo, vai usar diferente? Não exatamente. A questão aqui é se a gente tem a referência de quando aquilo aconteceu, certo? Nossa, o sol tá batendo forte aqui. Basicamente, como que a gente estrutura o verbo no passado? Tem que ver se ele é regular ou irregular. E aí como que a gente sabe, né? Trabalhando, não é decorando, mas vendo frases que a gente pode ter como referência para ir compreendendo e principalmente memorizando. A maioria dos verbos do dia a dia são mais práticos devido à repetição, né, que a gente usa eles. Então aqui a primeira referência, os verbos regulares. Basicamente que terminam em todo mundo sabe, né? Estou no terceiro ano, pelo amor de Deus. Terminam em ed. Então aqui temos o infinitivo work, aí no passado simples vai estar worked, e o particípio, que não é o caso que a gente vai focar aqui, também worked. Então só para a gente saber que verbos regulares vão terminar em ed, tanto no simple past quanto no particípio, né? Para as outras estruturas que são necessárias, utilização do passado, do past participle. Só para a gente lembrar, se o verbo já termina em e, você não vai ter que pôr outro e, você vai completar com o d. Aí o item 2 aqui no bloco de atenção. Quando os verbos regulares terminam em y e antes do y tiver uma consoante, a gente vai tirar o y e colocar ied. Aqui as referências do hurry, que vira hurried, cry vira cried, um bem comum também é o study, que vira studied. Então, tira o y, coloca ied.
E o 3, os verbos oxítonos ou monossilábicos tônicos terminados em consoante, vogal, consoante. Nossa, o que está dizendo aí? Então lembra lá do CVC, consoante, vogal, consoante. A maioria deles vão ser monossílabos. Então você vai simplesmente, eles têm uma sílaba só, você só vai fazer o quê? Copiar, né? Dobrar a última consoante e depois completar com ED. Então lá o occur vira occurred, control, controlled, ban, banned. O que ele está falando? Essa explicação aqui em cima ficou um pouco complexa, por quê? Porque não só monossilábicos, mas também os que não são, mas e a gente pensa assim, por exemplo, quando eu vejo o listen termina com consoante, vogal, consoante. Mas quando você vê ele no passado, ele não ganha o N, só ganha o ED. Por que será? E aí é isso que ele está querendo dizer em verbos oxítonos. Quando a gente pensa no listen, o lis é o forte. Então, ele não é ele é o tônico e ele não é oxítono, certo? Então não vai dobrar. Aqui os verbos que ele está sugerindo, como occur ou control, o troll que é o forte. Então você vai dobrar o L. Ficou claro isso? Qualquer coisa vocês perguntam, mas assim, é o específico do específico. Quando a gente acha que já entendeu que CVC vai dobrar, tem ainda um a mais que não são em todas as ocasiões. Esses são os verbos regulares que, como eu falei, ganham ED. E agora a gente vai conversar sobre os irregulares. Eles são irregulares exatamente porque eles não seguem essa regra do ED e vão ser da forma que Deus quis, da forma que a gramática desenvolveu ao longo da história da língua. E o que a gente vai fazer é o quê? Aprender vendo frases que já existem para facilitar a nossa memorização. Pegar aquela lista de verbos irregulares, ela ajuda para algumas questões, mas não adianta querer ficar lendo a lista toda, que vocês não vão decorar, não vão memorizar desse jeito, tá? É mesmo praticando várias frases, vários contextos diferentes. Então os primeiros que eles dão aqui, no infinitivo go, a gente usa o tempo todo, né? Passado went e o particípio gone. A gente não vai entrar muito no mérito aqui, mas a gente vai ver que a maioria fica parecido. O go, por exemplo, muda muito, vira went, né? Então, às vezes você fala, nossa, nem parece o mesmo verbo, mas eu diria que 90, até 90, acho que 95% dos verbos irregulares, ele puxa ainda pelo menos o radical muito parecido com o do verbo no infinitivo. Então, aí o esquema é ir trabalhando e memorizando através da prática regular. Então, o passado do go vai ser went, o passado do see, saw, o passado do drive, drove, do come, came e do drink, drank, certo? Não vou focar aqui no particípio, não é o momento. O que mais? Por enquanto tudo bem?